janeiro até agora, a cidade de São Paulo perdeu 1 quilômetro de fios e cabos elétricos por dia com o roubo e o furto desses materiais. Essa afirmação vem da Ilume, a Secretaria Municipal responsável pela iluminação pública da capital, que diz que do primeiro dia do ano até a última quinta-feira teve pouco mais de 210 quilômetros de cabos furtados. Essa fiação toda é usada para alimentar e interligar principalmente os postes públicos, mas praticamente todos os dias uma ocorrência de roubo é registrada. Só que esse número corresponde apenas aos cabos que pertencem à própria Ilume, como explica o diretor do departamento, Paulo Strazi. Agora, eu sou uma parte não significativa dos cabos que tem na rede. Aí você tem a Eletropaulo, você tem a Vivo, você tem a CET, você tem a CPTM, você tem metrô e outros. Então, se você somar isso daí tudo, você vê que o furto ele não é uma coisa assim pequena, ou uma coisa desinteressada, ou uma coisa de um roubinho qualquer. Você vê que é uma indústria. Tem alguma coisa por trás disso, parruda, forte. Só que até agora ninguém descobriu nada. O número de roubos registrados esse ano mostra um aumento desse tipo de caso em relação aos anos anteriores. A Ilume diz que há pontos na cidade em que a reincidência é grande, mas absolutamente nenhum furto foi filmado por câmera nenhuma. Em meio às investigações sobre a parceria público-privada proposta pelo ex-prefeito Fernando Haddad e concretizada pelo também ex-prefeito João Dória, as investigações sobre o pagamento de propina à ex-diretora da Ilume, Denise Abreu, e ao grande número de reclamações feitas pelos paulistanos à Secretaria da Iluminação, uma pergunta é quase inevitável. Essa divulgação da informação de que os roubos têm aumentado e por isso o serviço tem sido tão prejudicado é para tirar a luz do escândalo de corrupção ou de simular uma prestação de serviço ineficiente? O atual diretor Paulo Strazi nega. Não. É aquilo que eu falei. Nós temos uma entrada na central de atendimento que separa muito bem as coisas, né? O que foi feito, que tinha muita reclamação no passado, é que tinham muitos pontos escuros, sem energia, sem luz. Tá? E aí o contrato anterior supriu isso até meados do ano passado. Então você teve uma diminuição disso. Outra coisa, tinha-se muita luz de mercúrio. Uma luz antiga, uma luz velha, que ela iluminava muito pouco. Então elas também foram substituídas quase que totalmente nesse período. Então o outro contrato permitiu à administração dar uma limpada nos pontos escuros e também nessas lâmpadas de vapor de mercúrio. Segundo os cálculos do próprio Ilume, o prejuízo com o roubo de fios só em 2018 já é superior a 5 milhões de reais. O roubo de fios, claro, atinge toda a cidade de São Paulo, mas a grande questão é, professor Vila e o Eduardo, que é carioca, mas tem uma visão, porque mora aqui em São Paulo há 20 anos pelo menos, o que acontece com o centro de São Paulo? Hoje tem uma reportagem na Folha falando sobre a calamidade das calçadas, o mosaico português, que tinha aqui na Paulista, mas que foi trocado. Isso. E a situação no centro é um abandono e não tem autoridade que dê jeito. Acho que são algumas questões. Uma, que a cidade de São Paulo tem características diferentes de outras cidades. Nas cidades europeias, o centro é o centro, para todo sempre. Aqui, o centro dura 5, 10 anos e vai mudando. Aquele outro lado, onde hoje é a Praça da Sé, foi chamado uma época de centro velho. É quando as atividades econômicas principais passaram, além a Viaduto do Chá, foi chamado de Centro Novo, onde é a Rua 7 de Abril, Barão de Itapetininga, etc. Depois a cidade do centro se deslocou para a Avenida Paulista. Depois se deslocou para a Brigadeiro Faria Lima e tal. Historicamente, assim, a cidade de São Paulo, por exemplo, o centro financeiro foi Álvares Penteado, a Rua 15 de Novembro, durante um período. A gente encontra, inclusive, belíssimos prédios do começo do século passado ali na região. Então, hoje, fundamentalmente, o centro financeiro foi para Faria Lima. Então, a cidade de São Paulo tem características muito diferentes do que outras, em que o centro é o centro. Além disso, ela se autodestrói rapidamente, né? É a velha questão da música. Aqui, o novo vira velho muito rápido e o dinheiro ergue e destrói coisas belas, né? Com muita rapidez. Tal. Então, por exemplo, a região ali da Rua Direita, São Bento, etc., tudo aquilo já foi modificado. A São Paulo de 1910, mais ou menos, de 1910, desapareceu tal. Eu estava vendo um filme aqui,
Puxa, até me lembrei agora de São Paulo da década de 50, que mandaram de 3, 4 minutos, feito por Jean Anzon, que fez muita coisa de documentários, além de um grande fotógrafo da revista O Cruzeiro. Tem umas imagens do Viaduto do Chá, da região do Valangabou, que mudaram o rato, década de 50. Se você pega uma fotografia de uma cidade europeia, do centro, da década de 50 e hoje, ela está igual. São Paulo mudou radicalmente e ninguém vai ao centro da cidade. O centro da cidade virou uma região decadente. E por fim, não adianta, eu sei que alguns não vão gostar, mas que fazer... todas as iniciativas de revitalizar fracassaram. Por quê? Porque o polo econômico não está lá. Não adianta querer transformar a força uma região que é da decadência quando o polo se transferiu para outro lugar, até o polo cultural. Quem vai ao Teatro Municipal às 8 da noite? Quem tem coragem de... Né? A pessoa vai de carro e ainda é extorquida nos estacionamentos de lá. Caríssimo. Então caríssimos. Então tem isso. Então tem essa questão estrutural do centro da cidade. Os calçadões, é bom lembrar, foi durante a gestão Olavo Setúbal, que foi um excelente prefeito de São Paulo, indicado durante o regime militar. Na época o governador era o Paulo Egídio e tal. Ele que fez os calçadões, que foi uma tentativa já nos anos 70, na segunda metade da década de 70, de revitalizar a região. Não adiantou nada, continuou tudo. Eles colocaram um pouco antes parquímetro. Não sei se os mais velhos, quando eu cheguei a São Paulo, eu era office boy, tinha parquímetro, tentaram colocar parquímetro, igual parecia na época dos Estados Unidos. Só que perceberam que você cortasse uma rodelinha de pepino e jogava, funcionava do mesmo jeito. Moeda, né? E em vez da moeda. Aí o que aconteceu? Abandonaram os parquímetros, mas não o parquímetro, que continuou na calçada. Você não conseguia andar, e sempre você com pressa, porque o office boy estava sempre atrasado, tinha de fazer muita coisa, você tinha de andar na rua. Agora, a questão toda é essa, com relação ao centro, com relação, para concluir rapidamente a questão da fiação, resolveria o problema enterrando toda a fiação, que é uma vergonha. Nós já falamos aqui tantas e tantas vezes. E todo candidato a prefeito de São Paulo disse que vai começar a enterrar a fiação. Tudo papo furado. Veja que no centro novo, entre aspas, Barão de Itapetininga, a fiação está enterrada. Você não tem fio, né? Você vai aqui, ou quando comerciantes, por iniciativa, Oscar Freire, por exemplo, resolveram fazer. Vê como é que ficou bonito. Avenida Paulista, que é graças ao prefeito Figueiredo Ferraz, foi um breve prefeito que depois foi retirado pelo governador lá no Natel e tal. Toda a fiação enterrada. Veja que difícil. Imagina na Paulista com fiação, com poste. Então precisa ter gestor, mas não só gestor de gerir a conta do que entra, do que sai. Mais do que isso, um urbanista também. Diga, Eduardo. Soma-se essa questão que o Vila falou do centro da cidade, a questão da crise imobiliária, né? Porque quando você tinha o preço dos imóveis subindo pra caramba, todo mundo via o centro como uma alternativa para ir morar também. Então você tinha uma ocupação do espaço. Agora, com o centro degringolando, a crise imobiliária ainda no ápice dela, você tem imóveis que perderam 50%, 60% do preço. Imóveis que estão sendo alugados a zero para as pessoas poderem pagar conta de luz, condomínio. Então, você sem ter ocupação e tendo essa deterioração, você entra num ciclo vicioso que só faz o negócio ficar pior, né?